eu tô sintetizando bem também, sabe? Porque como esse é o projeto beta, teste, quero que a gente entende, nem que a gente vende baratinho, só para ver, coletar feedback, etc. E aí fazer mais estruturado. Eu pedi aquela parada para você fazer, porque eu acho que é mais rápido, mas mais sentido. Sim. Do que não fazer. Total. Entendeu? De boa. Bora lá então. Tá gravando? E o que a gente aprendeu até aqui, né? Vou fazer uma recapitulação. E o que a gente aprendeu até aqui? Fazendo uma breve retrospectiva. O primeiro grande ponto, pessoal, é o autoconhecimento. Comece sempre olhando para si. Não importa o que eu traga de conhecimento teórico e prático para vocês. Dentro da venda, dentro da área comercial, cada um de nós temos o nosso perfil. E precisamos entender, nos conhecer, para que fique claro o nosso propósito, porquê e o que queremos vender e onde queremos chegar, qual resultado queremos alcançar. Perfeito? O segundo grande ponto é as rotinas e processos. A boa e velha para tudo na sua vida. Rotinas e processos é a base para a análise, a consistência e a construção de planos de ação efetiva para o seu negócio. Então, você que está entrando no mercado ou você que já está no mercado, tenha clareza das suas rotinas e processos, que você vê o quão mais produtivo se torna o seu dia. Correto? Falamos também do topo e do meio de funil. Então, o topo, a boa e velha prospecção, a sua única conexão com o seu cliente futuro. Perfeito? A conexão, o rapport com o seu cliente seja genuíno. As pessoas percebem quem não tem interesse ou só quer vender. E o diagnóstico, a qualificação, aqui é um divisor de águas para que a sua venda ocorra, que o seu atendimento ocorra de maneira fluida. E é somente através disso que você consegue avançar para a apresentação com muito mais clareza. Correto? E obviamente, pessoal, para a gente dar sequência aqui e avançarmos, né? É somente através do seu propósito, mais a sua prática diária, que você vai alcançar o seu próximo nível. Correto? Então, tenham isto muito claro. Espero que tudo que a gente falou até aqui já gere um valor gigantesco para vocês. Mais do que nunca, apliquem, revisem, olhem novamente o material. Isto é feito para cada um de vocês. Correto? Dando sequência no que a gente aprendeu também e falou nos módulos anteriores, falamos sobre as apresentações, né? A etapa da apresentação. Por quê? Foca nas dores mapeadas. Lembre-se disso, é mais sobre o que você quer vender para mais do que o seu cliente quer adquirir, quer consumir, quer comprar. Perfeito? E falamos aí na nossa última aula, no nosso último encontro, os follow-ups, que são as interações planejadas, manter o recontato com esse cliente, ter as próximas exposições do seu produto até que você alcance o fechamento. Correto? Pessoal, para a gente avançar agora, a gente está começando a ir já para o fundo do funil, que é o fim do ciclo comercial, podemos dizer assim. Falaremos de objeções, negociação, fechamento e também o pós-venda. Legal? Então, quer pegar uma água, pega um café, que aqui vai entrar numa área muito boa. Para quem aprende a trabalhar com objeções, aumenta e muito as suas chances de fechar com novos clientes, correto? E em cima disso, o que eu quero trazer para vocês primeiramente é as verdadeiras fases das objeções, as faces do que ela representa, tá? E nada mais justo do que vocês entenderem algo que é determinante para que você consiga saber em qual momento o seu cliente está, tá? Então, o primeiro ponto que nós vamos abordar falando das objeções é que você precisa saber em qual nível de consciência o seu cliente está, correto? No mercado existem 4 níveis de consciência.
dos clientes. O nível 1 é o inconsciente. Quem é o inconsciente? É a pessoa que ela tem um problema, mas não percebe ou não sabe que é um problema ainda. Já conversou com alguém recentemente que estava nesse cenário? Que ele não tinha clareza que isso é um problema para a realidade dele, para o dia dele, para a vida dele? Correto? Neste caso, o que fazer? Anota aí, absorve esse conhecimento. Na sua exposição, no seu primeiro contato com esse cliente, com esse lead, conte histórias. O storytelling, ele gera uma sintonia e uma clareza, muitas vezes por analogia, de que ele pode estar com esse problema. Outro ponto importante a se fazer: mostre sintomas ocultos, algo que ainda não está no consciente dele. E terceiro ponto crucial a se fazer quando você atender um lead que está neste nível de consciência: gera uma identificação emocional. De novo, aqui é super importante o que eu vou te dizer: que seja genuína. Correto? Perfeito? Nível de consciência 2, o segundo nível de consciência, é quando ele está consciente do problema. Então, quem é esse consciente do problema? É que ele já sabe que tem um problema, mas não sabe como resolver. Claro? Então, aquele cliente fala assim: você já pensou que isso pode te prejudicar? Isso pode estar te atrapalhando? Pode estar te tornando menos efetivo? Ele sabe, mas ele não sabe como resolver. Neste caso, mostra que existe uma solução viável, e aqui o viável, pessoal, é de acordo com a realidade do seu cliente. Correto? É muito importante entender o viável neste cenário. Porque se você mostrar uma solução que para você é viável e para o seu cliente não, você vai ter dois resultados. Ou ele vai achar que você está querendo empurrar o produto nele, ou o serviço, ou ele não vai se sentir compreendido. E lembra que a gente falou no começo? Nós não empurramos nenhum produto, nenhum serviço. Correto? Então, isto é super importante. Faça dessa maneira. Mostre a solução e não tenta empurrar o produto ou o serviço. Combinado? Terceiro nível de consciência é quando ele está consciente que já existe uma solução. Então ele sabe que tem algumas opções no mercado, ele sabe que já teve uma outra empresa que solucionou de uma certa maneira, só que ele ainda não sabe em quem confiar. Esse é um dos que eu mais gosto de trabalhar, porque é muito legal quando você escuta o seu cliente, o seu lead, e vê que ele já tem um conhecimento prévio, mas o que falta nele é a parte humana. Já ouviram falar de vendas relacionamentais? É isto. Perfeito? Neste caso, o que fazer? Apresenta o seu produto, o seu serviço como a melhor escolha. Apresenta o seu produto ou serviço como a melhor escolha no momento da apresentação. Só que para isso, nós temos que ter feito as etapas anteriores com qualidade, gerando a conexão, qualificando muito bem este lead. Perfeito? Que o nível de consciência desse cliente, com a sua apresentação voltada para ele como uma melhor escolha, trazendo essa confiança, essa credibilidade, ele se torna muito mais apto a comprar de você no presente. Tá ok? E o quarto nível de consciência, esse aqui é que a galera da venda mais gosta, né? Que ele está consciente da solução e está procurando uma solução. Perfeito? Quem é? É que ele já conhece a oferta. Você só precisa trabalhar um contorno de objeção ou outro, muitas das vezes. Ele já te conhece por referência, ele já conhece seu produto, ele já comprou algo de ti. Então, é o nível de consciência mais elevado. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor você dentista. Chega um paciente na sua clínica e ele está com um canal que está doendo muito e está vindo por indicação de um amigo, de uma outra pessoa que foi atendida para você. Então, você vai precisar contornar uma objeção ou outra, mas ele já precisa, ele está buscando
para o presente. Perfeito? Então, pessoal, falamos dos 4 níveis de consciência. Isso é crucial para você entender quais objeções normalmente você vai encontrar de acordo com o nível de consciência deste lead. Tá ok? Uma coisa muito importante que eu gosto de trazer para vocês é que, independente do nível de consciência que este lead está, você tem alguns gatilhos que você pode utilizar. Vou dar um exemplo. No gatilho do nível de consciência 4, onde ele já tem a consciência do problema e está buscando uma solução, aqui você consegue usar gatilhos mentais de urgência, de escassez e de garantia. Tá? Estou usando esse exemplo aqui para clarear mais para vocês. Perfeito? Correto? Então, vamos dar sequência, né? Ainda na frente do contorno de objeções, anota essa. Normalmente, as objeções iniciais ou as primeiras objeções são falsas. Quem aqui já foi numa loja, ou marcou uma reunião, ou foi num estabelecimento e na conversa com o comercial, com o vendedor, falou assim: não, eu estou só dando uma olhadinha. Ou então, não, quem decide é a minha esposa. Tenham clareza disso, pessoal. Isso aí, basicamente, todos fazem na hora de comprar algo. As primeiras objeções tendem a ser falsas. Perfeito? E muitas vezes não é de má vontade, tá? Então tem isso aí para você com clareza. Correto? Só que isso aí é crucial para nós, vendedores, entendermos e aprofundarmos através de perguntas o verdadeiro motivo da hesitação do cliente. Então não veja a objeção como algo ruim para o seu negócio, para a sua negociação, mas sim uma abertura para que você consiga encontrar o real motivo para que esse cliente ainda não comprou contigo, porque as primeiras objeções, muitas vezes, são mecanismos de defesas que mascaram as preocupações mais profundas. Tá ok? Eu brinco e gosto de falar que as objeções é assim como uma cebola. Ela vai tendo várias camadas. E você precisa cuidadosamente ir descascando para chegar na verdadeira preocupação do seu cliente, o porquê ele está investindo o tempo dele contigo, o porquê ele aceitou outra reunião com você, ou o porquê real do que ele está procurando, o seu produto ou serviço. Correto? Porque por trás de cada não tem um orçamento, existe uma prioridade ainda não descoberta. Então, descascando as objeções com maestria, você vai conseguindo chegar na causa raiz e gerar uma venda de valor para você e para o seu cliente. Correto? Um ponto que é muito legal para a gente trazer aqui para vocês, e aqui vem algumas dicas práticas, né, do que é crucial para que você consiga ter o contorno dessas objeções, descascar essas objeções com maestria, correto? Vou falar de 3 tópicos cruciais para vocês trabalharem primeiramente em vocês, para que depois você consiga aplicar isso e ter ótimos resultados dentro das suas vendas, correto? Então, controle emocional. Pô, Rafa, de novo voltando para mim? Sim. Tem muita gente que se perde nas objeções, fica nervoso, aceita a objeção e encerra a negociação, perde a paciência. Então, o primeiro ponto para você contornar as objeções com maestria é: foque no seu controle emocional. Mantenha a calma, voz, tom, expressão. Não leva as objeções para o lado pessoal, gente. Respira fundo e veja cada objeção como um pedido de mais informação. Vou repetir esta parte. Veja cada objeção como um pedido de mais informações. Por quê? Dentro da objeção, ela pode vir com uma pergunta
ou com um sentimento deste cliente frente ao seu produto. Correto? Segunda grande tática para você vencer objeções: construa rapport. Construa uma relação com esse cliente. Fale de algo lá no começo do funil, você pode trazer de volta para cá, para reforçar esse rapport, esta conexão. Então estabeleça uma conexão genuína antes de tentar superar as objeções, porque senão fica aquela negociação truncada, sabe? Parece que não flui, você fala bananas e o cliente responde laranjas. Lembrem-se que não é você contra o seu cliente, é vocês dois contra o problema do seu cliente. Tá? Então, constrói essa relação antes de tentar superar as objeções como um todo. Mostra a empatia, a compreensão na perspectiva do seu cliente. De novo, ele compra pelos motivos dele, não seus. Correto? E terceira, e não menos importante, a chave magma para que você consiga avançar frente às objeções: perguntas estratégicas. Aqui nós temos dois tipos de perguntas normalmente, né? As perguntas fechadas e as perguntas abertas. Você gosta disso? Sim, não. Ou as perguntas abertas, que é: como você enxerga isso na sua realidade? Aqui, nas perguntas estratégicas, é o momento para você usar e abusar das perguntas abertas, para que você consiga ver de maneira direta ou nas entrelinhas o que verdadeiramente preocupa o seu cliente, que é basicamente a essência dos motivadores de compra dele para o seu produto ou serviço. Vou dar um exemplo aqui, uma bem clássica. Seu João, o que especificamente te preocupa sobre esse investimento? Ou Paula, deixa eu entender, se você não dependesse da opinião do seu esposo, você fecharia com a gente hoje? O que falta para o seu esposo querer fechar com a gente hoje? Então, trabalhe as perguntas que você pode sim. Ah, Rafa, eu não posso fazer uma pergunta objetiva, uma pergunta fechada? Pode, mas tenha ela como uma alavanca para você fazer uma pergunta aberta para tirar mais informações úteis com o seu cliente. Tá bom? Por quê? Porque depois que você descasca e encontra e você isola a objeção, você consegue dar um passo que eu particularmente amo. E na hora que vocês estiverem fazendo isso, vocês vão lembrar de mim. Isolou a objeção. Ah, é o parcelamento que está muito apertado. Ah, é o modelo do serviço que ainda está faltando um ajuste. Você encontrou, isolou a objeção. Esta aqui, ó, anotem e gravem. Ótimo, Fernanda. Agora que eu sei como te ajudar, fora isso, tem algo a mais que impediria de a gente seguir em frente? Esta aqui é o maior termômetro que vocês têm para ir para o fechamento, para avançar na sua negociação. Perfeito? E aí você pode mudar a roupagem da pergunta. O intuito é, está tudo certo para você avançar. O objetivo dessa pergunta é entender se está claro, se essa é a dor raiz mesmo que estava impedindo o cliente. Então você pode perguntar diferente. Falar: Fernanda, acho que a gente entendeu tudo, né? Acredito que está tudo claro para você. Conseguimos seguir em frente? Entendeu? Use a sua roupagem, a naturalidade. Mas tenha claro o objetivo desta pergunta. Perfeito? Pessoal, uma das coisas que as pessoas esquecem ou ainda não aprenderam é que normalmente as objeções têm dois vieses cognitivos. Tá ok? O primeiro viés que normalmente as pessoas trazem mais objeções são o que nós chamamos de viés da segurança. O que é o viés da segurança, Rafa? Os clientes muitas vezes preferem manter o que eles têm
mesmo muitas das vezes estando insatisfeitos. Pois a mudança representa risco, incerteza, dúvida, trabalho. Toda mudança gera algum tipo de desconforto, é normal. Então, o viés de segurança é muito comum nas objeções que a gente encontra no mercado. Então, muitas vezes esse cliente está insatisfeito. Aí você se pergunta, pô, Rafa, mas por que o cara não quer fechar? Não está funcionando bem o sistema dele, não está dando certo isso no negócio dele. Ele precisa fazer isso para a empresa dele. Ele precisa comprar isso para a casa dele. Perfeito? Então, quando você mapear o viés da segurança, tem algumas coisas que a gente dá de dica, de direcionamento, que te ajuda, tá? Aí quebrando esse viés de segurança. Então, para combater o viés de segurança, primeiro grande ponto, demonstre casos de sucesso. Seja que você tenha recente, e se você tiver caso de sucesso, de alguma referência, de alguma indicação, que este lead conheça, melhor ainda. Tá? Mas o primeiro grande ponto para você conseguir quebrar esse viés de segurança é demonstrar casos de sucesso. Porque a pessoa sendo exposta a esses casos de sucesso, ela vai ficando mais tranquila. Ela fala assim, se deu certo lá para 50 pessoas, a chance de dar certo para mim é grande também. Legal? Pega essa. Segundo ponto que te ajuda muito a combater o viés de segurança. Ofereça garantias que vai reduzir a percepção de risco desse cliente. Vou dar um exemplo. A gente atendiu uma empresa, né? Onde o contrato era de 12 meses. Quando em atendimento com os comerciais eu via que o cliente estava muito travado no viés de segurança, eu setava para ele com a objeção que ele trazia, não sei se eu quero mudar agora, estou pensando e etc. E aí eu sempre dava uma, que eu chamo de trucada, né? Diga para mim, uma experiência ou um período de contrato menor pode te ajudar? Pode ser. Mas se não tiver... Não. Aí eu trazia a base do que era as nossas condições. Não, sem contrato é impossível. Nosso serviço tem um padrão de qualidade X, te entrega Y. Para a sua dor, vai resolver dessa maneira. Mas, se você me falar que com um prazo menor a gente pode trabalhar junto, eu posso estar vendo. Aí muitas vezes o cliente falava, se for um tempo menor eu fecho. Aí eu fazia a boa e velha. Então, Paula, tirando este ponto do prazo de contrato, a gente consegue dar sequência para o fechamento? Entendeu? Então, este exemplo que eu trouxe é justamente quando a gente fala de garantias que reduz essa percepção de risco do cliente. Porque no viés de segurança, a pessoa ela tem medo da incerteza, do estresse e do risco. Com essas duas dicas, pessoal, com essas duas sugestões, vocês conseguem quebrar em muitos casos quando você mapear que o motivo das objeções é o viés de segurança. Correto? Segundo viés, o viés da negatividade. Sabe aquele cliente que tudo que você fala, ele tem um lado negativo? É difícil, eu sei. Como eu falei para vocês lá no começo, eu não estou aqui para vender facilidade, e sim que é possível vencer. Com uma ótima capacitação, prática e propósito claro, tá? Então, você que está entrando no mercado agora, está se formando ou já está atuando na sua área, esse viés da negatividade, quando você consegue trabalhar de maneira forte, clara e efetiva, te ajuda muito, tá bom? No viés da negatividade, é quando o seu cliente ele tem a tendência a dar mais peso para as informações negativas e as possíveis perdas que ele pode ter frente aos ganhos potenciais. Sabe aquele cliente que você fala assim, você vai investir 10, mas em 3 meses você vai estar ganhando 50 e ele fica nos 10? Pegou o exemplo? Já pegou um caso desse? Se você não pegou, espera que você vai pegar, porque essa é uma realidade de mercado.
Perfeito? E o que a gente faz para combater, né? Como quebrar esse viés de negatividade? Traz os custos de não agir no presente. Vou repetir. Traz os problemas, os custos, o lado negativo de não agir agora. Você vai usar com a negatividade desse cliente, deste lead. E o que ele perde se manter na situação atual. Pegaram a essência? Usa o que o seu cliente tem de viés ao seu favor para levar valor para ele. Então, se ele te falar, no mesmo exemplo, mas eu preciso investir 10 agora, você pergunta, e o que acontece se você não investir 10? Ou, como você vê o que você está perdendo se você não investir 10? Entendeu a essência? Você usa o lado negativo do seu cliente para trazer ele para um lado melhor, para entender que, cara, é essencial. Eu preciso fazer isso agora. Eu quero melhorar a minha condição. Perfeito? Então, pessoal, entender esses vieses permite você, vendedor, criar estratégias específicas para cada tipo de resistência. Tá? Trouxe essas duas porque são as duas que a gente mais pega no mercado. Combinado? Esta é uma dica, sim, é uma etapa maravilhosa para vocês estarem trabalhando aí dentro da sua realidade, com as suas vendas, com o seu negócio. Correto? Quero falar com vocês dos erros mais comuns que eu já encontrei na área comercial e que te prejudica na hora de vender. É isso mesmo. Não quero falar só do que você precisa aprender, precisa aplicar para o seu sucesso. Porque se você já conseguir evitar alguns erros comuns, você já se aproxima mais do êxito, da evolução, de melhores resultados, de alta performance para a sua realidade. Perfeito? Então, nos erros comuns, o top 1, o que eu mais vejo, é interromper o cliente. Você, como vendedor, você gosta de ser interrompido? Se pergunta isso. Quando o seu cliente estiver falando, escuta. Falamos lá no começo de escutativa. Muito mais sobre escutar e falar no momento certo. Então, não interrompa o seu cliente. Ele está falando, aguarda. Perfeito? Nessa mesma linha, ainda um pouquinho mais grave, né? Não discuta e nem menospreze as preocupações do seu cliente. Entenda que se ele está te trazendo isso, pode não doer para você, mas para ele pode estar doendo. Então não discuta. De novo, não é você contra o seu cliente, é vocês dois contra o problema do seu cliente. Correto? Então, isso é crucial. Outro muito comum, responder uma resposta genérica. Ou sabe aquela apresentação que é igual para todo mundo? Não, gente. Cada cliente tem as suas peculiaridades. Perfeito? Então, isto são alguns pontos que a gente pega que é muito importante entender. Erros que você tem que evitar de cometer. Quanto mais você conseguir fugir desses pequenos erros, melhor é para você. Quer outro também, que a gente pega com grande frequência, é quando o vendedor responde a pergunta que o cliente nem fez. Se o seu cliente está falando sobre o formato de implementação e você fala para ele sobre o custo de aquisição, ele está perguntando de implementação nesse momento. O formato, como que é, quanto tempo. Então responda as perguntas que é feita para ele, porque assim você não desperdiça o seu tempo, o dele, e sem contar que muitas vezes pode trazer a sensação de enrolar o seu cliente. Correto? Essa é uma muito comum também. Outro que a gente pega bastante no mercado é quando o vendedor projeta o problema dele no cliente.
É assim, este aqui entra um pouco mais no individual de cada um, tá? Entenda, pessoal, que a sua ótica é diferente da ótica do seu cliente. Aqui é principalmente para quem vende high ticket, tá? Tem gente que, é muito caro. Pode ser muito caro para você, e tá tudo bem. Mas não projeta este problema, essa mentalidade para o seu cliente. E aqui eu não estou falando que ninguém é uma máquina, tá? Mas sempre que você estiver na área comercial, estiver vendendo, evita que o seu cliente perceba problemas da sua vida pessoal também. Preciso ser sincero com vocês aqui, porque muitas vezes isso te prejudica muito, tá bom? Beleza? Uma outra também que a gente encontra com certa frequência, né? É quando você levanta os pontos fracos do seu produto ou do seu serviço sem a necessidade. Muitas vezes acontece no automático, tá? Então, não estou falando que se o seu cliente não pergunta, você não tem que falar, mas não precisa falar mal do seu produto, correto? Porque todo produto ou serviço tem pontos de melhoria. Qualquer um produto pode ser melhor, então ele tem pontos de melhorias. Feito? Aqui é um que eu gosto de trazer com um asterisco, tá? Conversar sobre questões fora de contexto. Rafa, isso é ruim? Não que seja ruim, mas tenha noção do tempo gasto. Você vai atender pessoas que normalmente podem ser prolixas, e se você dá uma margem para conversa fora do contexto, você vai ficar 1h, 1h30 com essa pessoa, e na hora que você estiver conversando com o seu gerente, ou conversando com o seu comercial, ou conversando com o seu sócio, sua sócia, e aí, como é que foi? Pegou as dores, avançou a negociação? O que a gente tem para poder fechar com esse cliente? Você muitas vezes nem vai ter conseguido mapear. Então, atenção com as conversas fora de contexto, tá? Porque isso faz muita diferença para você conseguir ter a evolução da sua venda. O que está faltando para você vender, tá ok? E aqui quero deixar uma momentação para vocês, tá? Então assim, pega papel e caneta ou no seu computador, pensa nas 2 objeções que você escuta com mais frequência e escreva 2 perguntas estratégicas para você conseguir ali aplicar já amanhã ou na semana subsequente. Combinado? Aguardo vocês no próximo módulo. Não, filho, eu meti um 380 aqui agora. Ai. Ai. Nossa. Quer fazer? Você já tem que ir, né? Já 5:10 também. Porque agora tá certinho aqui já o